Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhor Hélito Salem. Para atender às formalidades legais, será declarada oralmente a concordância da testemunha com o termo de compromisso de cujo teor faço a leitura. Termo de compromisso, nos termos do artigo 2º, inciso 1º do Regulamento do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Presto o compromisso de falar somente a verdade sobre o que me for perguntado acerca dos fatos relativos ao processo número 21 de 21, referente à representação número 01 de 21, em desfavor do deputado Daniel Silveira. Sala de reuniões em 11 de maio de 2021, senhor Hélito Salem Gomes de Freitas. Solicito que Vossa Senhoria declare oralmente a concordância do presente termo de compromisso. Concordo, presidente. Solicito a Vossa Senhoria que apresente no vídeo documento oficial com foto para que a secretária possa confirmar a sua identidade. Agradeço a Vossa Senhoria e de logo passo a palavra ao relator, deputado Fernando Rodolfo, para quem queira testemunha. Boa tarde, a testemunha Hélito Salem. Minha primeira pergunta é: qual é a sua relação com o deputado Daniel Silveira? Boa tarde, deputado relator. Boa tarde, população que nos assiste, deputado Daniel Silveira, demais testemunhas. Eu sou major da Polícia Militar. Até dia 31 de dezembro do ano passado, fui vereador da cidade do Rio de Janeiro e conheço o deputado Daniel Silveira da Polícia Militar, oriundo dos quadros da nossa instituição. O senhor tem conhecimento do vídeo que culminou com essa representação aqui no Conselho de Ética da Casa? Sim, tenho conhecimento, assisti o vídeo, na íntegra. O senhor assistiu na íntegra. O senhor, na sua opinião, a conduta do deputado Daniel Silveira naquele vídeo pode ser considerada uma conduta adequada para um parlamentar? Olha, deputado Fernando Rodolfo, o mandato é dele, né, representando os eleitores dele. E eu, como eleitor dele, me senti representado na maioria das suas palavras. Talvez algumas não na forma que ele usou para se expressar, mas no conteúdo, sim. Mas a conduta, o senhor acha que foi adequada? Como eu disse, ele é deputado, tem prerrogativa para tal, representa seus eleitores, representa um pensamento ideológico que nesse país tem força, tem capilaridade. Então, o mandato é livre para ele seguir o pensamento dele, expressar da forma que ele sente e analisa o cenário político do país. O senhor faria, no lugar dele, da mesma forma, se fosse fazer, ou mudaria algo em relação ao vídeo? Deputado, corroborando com outros depoimentos que foram falados anteriormente, né, inclusive do promotor Marcelo Rocha Monteiro, uma pessoa seríssima, nós somos policiais. Nós sentimos na pele a decisão que alguns juristas, né, que algumas autoridades tomam na tranquilidade do ar-condicionado do seu gabinete. A decisão do ministro Fachin, por exemplo, já provocou a morte de mais de 10 agentes do Estado, policiais, no meu estado, no estado do Rio de Janeiro, fora as vítimas civis inocentes. Então, isso tudo causa assim, uma comoção, causa uma expressão mais enérgica. E se faz necessária essa expressão. Então, o senhor faria da mesma forma que ele fez? Em conteúdo, sim. Talvez em forma divergisse em alguns pontos, mas em conteúdo, com certeza. Quais os pontos que o senhor divergeria do deputado Daniel Silveira? Olha, não partiria para questões pessoais, não. Ofensas pessoais. O senhor acha que houve ofensas pessoais no vídeo? Sim, mas aí a pessoa que se sentiu ofendida, né? Os crimes contra a honra, eles prevêem
a ação penal pública condicionada a queixa ou representação do ofendido. E aí, quem se sentiu ofendido, né, as palavras foram duras, quem se sentiu ofendido deveria se posicionar. Porém, a gente sabe que ele tem a imunidade, prevista no artigo 53. Então, ele pode se expressar e colocar para fora aquilo que ele está entendendo do cenário. Na sua opinião, é ético um parlamentar usar o seu mandato para ofender pessoalmente outras pessoas e autoridades? Olha, deputado Fernando Rodolfo, a questão da ética já foi dita, ela é bem complexa, né? Eu não poderia dizer que não é ético, mas também poderia dizer que não é ético inocentar, tornar elegível um réu em 39 processos, uma pessoa que roubou bilhões num país que pessoas morrem de fome, que pessoas morrem em filas de hospital. Poderia dizer que não é ético soltar um líder do PCC, né? Poderia dizer que não é ético proibir a polícia de entrar em favela. Não é ético e também não é legal. No entanto, isso tem partido da nossa Suprema Corte. É que aqui no Conselho de Ética nós não estamos discutindo crime. Nós estamos discutindo ética. Então, por isso que minha pergunta foi muito clara ao senhor, se as declarações, como o senhor já reconheceu aí, que houve ofensas por parte do Daniel, estariam dentro do limite ético. Era só isso, senhor presidente, sem mais. Agradeço a Vossa Excelência. Passa a palavra ao deputado Daniel Silveira, para se desejar inquirir a testemunha. Obrigado, presidente. Major Elito Zarém Gomes Freitas, meu irmão de farda, um dos policiais mais combativos que eu tive a honra e o privilégio de conhecer. É muita honra poder falar com o senhor aqui, principalmente, embora nessa situação adversa aí, mas para a gente poder elucidar alguns fatos. Major, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, o senhor, evidentemente, oficial de polícia, eu, cabo de polícia, alguma vez o senhor viu ou ouviu dizer sobre minha indisciplina direta? E aqui eu não vou fazer faço a menção direta às 90 prisões que eu tive na Polícia Militar, e todas foram administrativamente por justamente criticar fatos políticos, e a Polícia Militar, o senhor sabe que pune nesse sentido, uma vez que o nosso regulamento prevê. Mas o senhor já ouviu algo que me desabone de forma a desvio de conduta ou quebra de algum código de conduta, de forma a corrupção ou algum tipo de atrelamento ao tráfico ou milícia? Deputado, satisfação estar aqui, poder tentar colaborar nesse procedimento. Ainda que eu considere essa prisão ilegal, ainda que eu considere a manutenção da prisão por parte do Congresso, da Câmara dos Deputados, totalmente ilegal, ainda que eu acho que esse procedimento aqui é um desperdício de dinheiro público, que o país precisa de coisas mais sérias, né? O país clama por coisas mais sérias. Eu acho que o senhor deveria estar em liberdade trabalhando pelo seu Estado, né? Votei no senhor para trabalhar pela nossa polícia, pela nossa segurança pública, pela nossa sociedade, ainda que, né, eu estou aqui disposto a colaborar e tentar fazer justiça. E respondendo a sua pergunta, não, nunca ouvi faltar com a disciplina ou quebra de hierarquia. Porém, a questão de opiniões, né, existe uma súmula que decidiu em 2009, uma súmula não, uma portaria interministerial, né? Isso foi em 2010, ainda no governo, não me recordo se foi Dilma, né? Mas essa portaria interministerial, portaria 02, ela defende, ela orienta as polícias do Brasil todo a cumprirem, as polícias militares a cumprirem, a permitirem a liberdade de expressão dos militares, né? Então, se o militar ele tem a liberdade de expressão, há uma orientação nesse sentido, uma orientação via portaria interministerial, que dirá um deputado federal, né? Então, me recordo na sua passagem pela nossa corporação, que o senhor sempre respeitou a hierarquia, a disciplina, né, as autoridades constituídas, e que as suas críticas, o seu direito de criticar, de questionar, né, a própria instituição, o levaram a ocupar a cadeira que o senhor está. O senhor está na cadeira certa para fazer os questionamentos certos, né? E aí os questionamentos não podem ser limitados a B ou C, né? Que eu me recorde, eu acho que os ministros do Supremo são servidores públicos. Se eles recebem salário público, pago com dinheiro público, pago com nossos impostos, eles são servidores públicos. E todo servidor público
figura política ou figura pública, ela está sujeita a críticas, assim como eu, como o senhor, como presidente da República, né? E essas críticas que o cidadão comum, ou que as autoridades, que uma autoridade política tem liberdade para fazer, elas têm um limitador, que é o não cometimento daqueles crimes que já foram elencados, né? Emitir opinião não pode ser criminalizado na condição de um deputado federal. Do contrário, deputado, eu acho que a gente está indo por um caminho perigoso. Somente regimes totalitários, né, esses sim, apoiado por partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB. Eu li a peça exordial aqui dos partidos que representaram contra o senhor e é muito curioso. São partidos que defendem o Maduro na Venezuela, o Kim Jong-un na Coreia do Norte, né? São partidos que defendem a Revolução Russa, Che Guevara, né? O PDT, por exemplo, que deu medalha para o Kim Jong-un, uma pessoa que mata seu próprio povo. Então, assim, democracia, para mim, ditadura para você. É o retrato da hipocrisia que esse país se tornou. Perfeitamente, muito obrigado. Segunda questão, Major. O senhor vê em mim um risco à democracia ou um atentado contra as instituições? Daniel, o maior atentado que pode haver contra as instituições é a interferência de um poder no outro. E, para isso, existe o poder moderador, né? Que tem que ser um poder executivo, legislativo, judiciário. Nenhum poder pode interferir. O que nós temos assistido, foi falado, vendo, né, são decisões políticas, Suprema Corte, decisões políticas. E decisão política cabe ao político, né, que depois ele arca com o seu erro ou com o seu acerto político. Então, o maior perigo à nossa instituição, à nossa democracia, a uma ruptura da ordem institucional brasileira, o maior perigo é a influência, a interferência de um poder no outro. Você não fez isso, eu não vi isso da sua parte, né? Sei que você tem uma fala forte, tem uma fala bem fundamentada, tem a sua ideologia calçada, e é aquilo, a gente pode discordar em um ou outro ponto, né? Mas a gente tem que se respeitar. Isso aí foi algo que a gente viveu no plenário lá da Câmara, né? Por vezes, a Câmara de Vereadores do Rio, eu vi membros da esquerda, do PSOL, do PT, do PDT, acusarem o presidente de genocídio, de assassino, né? Mesmo sem um conhecimento de causa, eles acusavam, eles falavam, mas o vereador e o deputado estadual têm a imunidade estendida, uma imunidade, né, que assim se entende, derivada do deputado federal. E, no entanto, ninguém respondeu por isso, muito menos a Conselho de Ética. Aquela casa foi uma casa de debates acalorados, muitas pessoas assistiram nossos debates lá, e foram debates intensos, mas sempre respeitando o direito do outro falar, né? E aí eu entendo que você não é ameaça. A ameaça é a interferência de um poder no outro, usurpação de função e prisões ilegais, como o caso da sua prisão, manifestadamente arbitrária e ilegal. Perfeito. O nobre relator disse ao senhor que se o senhor faria como eu. Foi uma pergunta até muito ampla, né? Se o senhor faria como eu. Aí eu pergunto o seguinte: o senhor é capaz de prever, em um momento de ímpeto, como o senhor agiria em quaisquer situação? Ou o senhor é da mesma tese comum, de senso comum, de que o ser humano vai de 0 a 100 em um segundo? Portanto, nós temos, inclusive, previsto no arcabouço jurídico, né, que é excludente de ilicitude, a forte emoção, na verdade, até tido como excludente de ilicitude em alguns casos, tampouco nas palavras de um deputado que, esse inviolável por opiniões, palavras e votos. Né? E eu sou um tipo de homem, lembro até Frank Sinatra, quando ele disse que é um homem se ele não puder dizer aquilo que ele sente de verdade. Uma música chama-se My Way, meu jeito, que não pode dizer aquilo de verdade, ou tem que dizer as palavras de um homem que se ajoelha para dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu tenho pena desses homens que se colocam de joelhos por qualquer um que diz o que ele tem que dizer. Isso é uma lástima, são homens de geleia. Jamais vestiriam a nossa farda para sair em combate nas ruas, tampouco para fazer algumas faxinas, né, na sociedade, tampouco para poder ir onde as pessoas não vão. Então, o senhor é capaz de prever como o senhor agiria no momento de forte emoção? É possível isso humanamente? Daniel, essa semana que passou, a gente assistiu, né, uma operação da Polícia Civil do Rio,
que só não pode ser chamada de excepcional porque teve a morte, a execução de um inocente, né? O policial civil André Frias, mas senão seria uma operação de excelência, né? Mas a resposta foi dada. Agora é aquilo, são engenheiros de obra pronta, né? Criticar a polícia depois que a operação já aconteceu, depois lá no ar-condicionado, na zona de conforto, é muito fácil. Quando esses homens se colocam na linha de frente, que nunca vão para a linha de frente, a realidade vira outra. E eu sei que os seus discursos, Daniel, assim como os nossos discursos, sempre foram de um combatente, de um policial, de alguém que está sofrendo na pele. E aí nós tivemos a oportunidade de discutir esse tema, né? Essa decisão que levou revolta à sociedade, essa decisão do ministro Fachin, que a gente está colhendo os frutos agora, né? Pessoas morrendo no Rio de Janeiro. Eu sei que te afetou, eu sei que me afetou, porque nós conhecemos pessoas que morreram por conta dessa ação. Pessoas que perderam a vida, né? Isso não é falácia, isso não é bate-papo, isso não é debate ideológico, isso não é likezinho em rede social. São pais de família, são filhos, né? São crianças que vão crescer sem a presença do pai. Então, nós estamos sentindo na pele o efeito danoso desse ativismo judicial, né, que começou com a DPF lá do PT, do PSOL e do PSB. Essa DPF foi ano passado e a decisão do ministro veio no sentido de tornar inviolável essas zonas de guerra, essas zonas de exclusão, dando tempo para o marginal se equipar e resistir à entrada da polícia. E eu sei que nós sentimos isso na pele. Nós estamos vendo, estamos assistindo colegas morrendo. E diante dessas mortes, isso causa revolta, causa uma comoção, né? E não é raro acontecer a gente iniciar uma fala e se revoltar e colocar para fora esse sentimento contra o núcleo duro dessas decisões pró-crime organizado, pró-tráfico. Infelizmente, o núcleo duro está sendo a nossa Corte Suprema. Perfeito. Dentro do que eu venho atuando, essa pergunta mais uma para eu fechar. Dentro do que eu venho atuando no parlamento, né, a nível federal, o senhor acha que eu arredei 1 centímetro sequer do meu objetivo de campanha, que nós inclusive até atuamos juntos em época de campanha, daquilo que nós sentamos por várias vezes e conseguimos ali planejar para retirar, né, para resgatar a ordem no Brasil? E quando eu falo ordem, para eu fechar a pergunta, eu falo justamente até mesmo do fim de ativismos, né? Seja de quaisquer dos poderes, né? Porque hoje nós vemos que, pela via mais rara, em parte do judiciário, o Brasil está ali declinando a um regime totalitário, que eu acredito que hoje nós venhamos a viver em um regime totalitário através dessa via rara, né, que não parte do executivo, né? Curiosamente, tão taxado disso pela grande mídia. O senhor acha que eu arredei 1 centímetro daquilo que nós colocamos como objetivo de campanha, que eu coloquei? Eu represento o senhor e a sua família no Congresso? Sim, deputado, como eu disse, se o senhor não me representasse, eu não estaria aqui, né, me expondo. A gente, infelizmente, está vivendo tempos sombrios, que redes sociais são canceladas da noite para o dia, né, pessoas são presas, órgãos que não são competentes para determinar inquéritos, são condutores de inquérito, né, são acusadores, na mesma proporção são investigadores e são os juízes, né, dentro da mesma peça. É uma peça inquisitorial que ela cabe, para quem não entende, não tem esse conhecimento, ela cabe à Autoridade de Polícia Judiciária Militar, Autoridade de Polícia Judiciária Civil ou Ministério Público. E nós temos aí mais de um ano correndo um inquérito que não deveria existir na nossa Corte Suprema. Então, se o senhor não tivesse nos representando, eu não estaria aqui para me expor, porque realmente nós estamos vivendo tempos sombrios em que as pessoas têm medo de colocar a sua opinião. E o artigo 5º da Constituição, ele é claro quando ele diz das garantias, liberdades e garantias individuais. E se nós perdemos essa liberdade, a chance de nos expressarmos, nós estamos indo por um caminho sem volta, talvez para viver um tempo muito ruim para a nossa história presente e futura. Perfeito. E a última pergunta, que vai de total encontro à sua última fala, o senhor acha que o caso, né, não da pessoa Daniel Silveira, mas do deputado Daniel Silveira, enquanto instituição, ou qualquer outro deputado, uma vez que tendo as suas redes sociais censuradas, em plena democracia, como assim afirmam o tempo todo, é uma prisão arbitrária e inconstitucional, flagrantemente inconstitucional,
né? Eu costumo citar até a Gestapo, né? A polícia nazista, agiram da mesma maneira com um instrumento inexistente, que é o tal do mandado de prisão em flagrante, ou uma flagrância eterna. O senhor acredita que essa ação que foi aí perpetrada pela Suprema Corte, ela coloca em xeque, em risco, tanto a segurança jurídica do país, como, de fato, os direitos inalienáveis dos cidadãos, que é a liberdade de expressão e, de fato, a vivência em uma democracia? Sem dúvida, deputado. Se o senhor não está preso por cometimento de crime, isso hoje foi amplamente discutido aqui. Se não houve crime, se o senhor está preso por uma questão de vaidade pessoal ou para dar um recado para quem quer que seja, o senhor é um preso político. E prisão política só existe em países onde vigoram ditaduras, não numa democracia. E eu acredito ainda que o Brasil é uma democracia. Por isso, eu acho que todo o apelo é válido, né? No sábado, eu caminhei junto da população, no sábado passado, dizendo ao presidente que eu autorizo que o presidente tome as atitudes para controlar, para manter a gente numa democracia, para que esse país não se perca novamente. Perfeito, Major. O que eu tinha a dizer, agradeço, gostei da camisa. Um abraço. Só isso, presidente. Passa a palavra, doutor Leandro Melo Frota, para inquirir a testemunha. Senhor presidente, senhor relator, antes de mais nada, eu quero só fazer duas observações. A primeira é que eu estou aqui no estado aqui de Pernambuco, do nosso relator, e quero parabenizá-lo. Também é o estado da minha colega de advocacia aqui, né, a doutora Maria Isabelle. Então, quero parabenizar o relator pela beleza do estado dele. Seja bem-vindo aí, doutor Leandro. Pernambuco é o Leão do Norte. Tenho certeza que será muito bem recebido aí pelos meus conterrâneos. Pois é, não, aqui é muito lindo. E segundo, para o Major, dizer para ele que eu sou do Rio de Janeiro, né? Então todo o meu carinho, respeito à nossa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns pelo trabalho. Vamos lá. Major, o senhor afirmou que viu o vídeo e a primeira pergunta é se o senhor sentiu medo quando ouviu as palavras do deputado Daniel Silveira. Doutor, muito boa tarde. Boa tarde. Como eu disse, o que nos causa medo, a gente acompanha o trabalho do Daniel, sabe que ele faz política com fígado, né? Eu também tenho esse defeito. Eu acho que política é para ser feita com fígado. Se não for para fazer política com emoção, vai para outra profissão, porque não é o caminho. Você tem que fazer política com paixão, né? Com amor, com defesa intransigente daquilo que você acredita. Óbvio, com diálogo. Nós temos que ser caminho para o diálogo, porque as coisas se constroem no diálogo, né? Mas medo nenhum, né? Medo nenhum. O nosso medo hoje, disse e volto a afirmar aqui, nosso medo ele parte de decisões unilaterais, decisões arbitrárias, decisões que atropelam a Constituição, decisões que dizem que, não, eu interpretei desse jeito. Não existe isso, né? Nós temos uma Constituição Federal, nós temos... Desculpa, entrou uma chamada aqui. Nós temos uma Constituição Federal que tem que ser respeitada, que tem que ser guardada, né? Nós não podemos, doutor, em momento nenhum aceitar, nós não podemos negociar a nossa liberdade preconizada pela Constituição Federal. Isso é inegociável. Se a Constituição não atende os anseios do país, que se faça uma nova Constituinte, que se busque alterar a Constituição. Se há vacância, ok, a lei ela pode entrar ali na vacância, é a nova lei. Agora, não destruindo aquilo que está previsto nas nossas cláusulas, principalmente nas cláusulas pétreas. Então, medo nenhum. O que nos dá medo são decisões unilaterais, arbitrárias e usurpação de um poder pelo outro. A minha próxima pergunta, o senhor foi vereador da cidade do Rio de Janeiro, como o senhor bem narrou
participou de embates, viu embates, e a pergunta é a seguinte: se o deputado Daniel Silveira fosse filiado, por exemplo, a algum partido tradicional de esquerda, o senhor acredita que ele teria sido representado no Conselho de Ética sobre esse assunto, tá? Não o outro assunto. Nós sabemos que existem representações éticas contra parlamentares por outros assuntos no Conselho de Ética. Mas a pergunta é, se por acaso, num caso concreto, o vídeo, né, o senhor deixou claro que não falaria da forma que ele falou, mas se ele fosse um deputado de esquerda, com as mesmas palavras, direcionadas para a mesma corte, para os mesmos ministros, o senhor entende que ele estaria hoje no Conselho de Ética? E ainda mais, se ele estaria preso? Então, nobre defensor, o que acontece? O Conselho de Ética, toda a Casa Legislativa é soberana, né, para indicar um membro, colocar um dos seus membros no Conselho de Ética. Já a prisão é algo que a gente nunca viu, né? Algo inédito no Brasil, um deputado ser preso por crime de opinião, né? Mas eu fiz uma breve pesquisa e vi alguns casos de parlamentares que fizeram falas, e se me permitir, eu vou citar aqui, né? E que não estão, definitivamente, não estão no Conselho de Ética. Está aqui. Temos que destruir o governo Bolsonaro. Marcelo Freixo disse isso. Ciro Gomes promete morte de Bolsonaro, mesmo destino de Mussolini. Boa cova e boa morte para conservadores. Mauriase, presidente do PCdoB, falou isso. Gleisi Hoffmann, para prender Lula, muitos teriam que ser presos ou mortos. Isso ela disse no curso da Lava Jato, né, em 2018. Então, eu acho que a pergunta do senhor está respondida. Infelizmente, uma das coisas que se tornou assustadora nesse país são 2 pesos e 2 medidas, né? Por um lado, você tem, não o rigor da lei, que eu acho que o rigor da lei tem que ser para todos, mas, por um lado, você tem a usurpação da lei, a extrapolar os limites da lei, né? Uma novação, uma criação de uma nova lei. Por outro lado, tolerância total. Como eu disse, lá na Câmara, eu assisti aí por vezes Tarcísio Mota, Raimon, líder do PT, Tarcísio Mota do PSOL, Brizola Neto, né, que defendeu e deu uma medalha lá para o Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, homenageou a Coreia do Norte, para o Maduro, perdão, ele homenageou o Maduro, ele deu uma congratulação para o Maduro, né? Eu assisti essas pessoas chamando o Bolsonaro de assassino e genocida, né? E aí eu vejo o deputado colocando as posições políticas, ideológicas dele e sofrendo uma retaliação desproporcional. Mais uma pergunta. O senhor foi vereador e eu quero, antes de, inclusive, fazer a pergunta, deixar claro, para eu não ser mal interpretado, o meu respeito ao parlamento e, principalmente, ao poder legislativo, né, municipal, estadual e federal. O senhor foi vereador. O senhor não se sente preocupado de que essas representações por opinião, tá? Mesmo sabendo que eu tenho certeza que o Conselho de Ética e que o nobre relator eles vão tratar bem do caso, com todo o cuidado, né, que esse caso merece, até porque hoje é o caso mais emblemático aqui do nosso país. Antes era do presidente Lula, mas agora que o presidente Lula está livre, agora é o caso do deputado Daniel Silveira. Se por acaso o senhor não entende que casos assim, ou que o deputado venha a ser condenado, não só nesse processo, como em outros processos éticos, isso acabe diminuindo o parlamento, acabe criando uma certa jurisprudência contra o próprio parlamento, porque hoje é o deputado que pode vir a ser condenado eticamente por sua fala. E deixando claro que ele, é óbvio, ele já se manifestou dizendo que passou do tom
Tá? Isso ele já deixou claro, que o calor da hora fez com que ele, e o momento, daquele momento histórico, fez com que ele se empolgasse e falasse demais. Mas me preocupa que essas condenações não criem uma certa jurisprudência contra o próprio parlamento, porque hoje é o deputado. Amanhã pode ser um outro deputado de um outro partido e o legislativo acabar ficando refém aos outros poderes, inclusive ao poder executivo. Tá? Então, qual a visão do senhor? Bem, nobre defensor, como eu disse aqui, estou falando aqui em nome, posso afirmar em nome de alguns parlamentares do Rio de Janeiro, estou sempre com alguns deles. Os parlamentares estão evitando se manifestar, as pessoas, a população, os formadores de opinião, as pessoas estão com medo. Tá? Essa prisão do Daniel, a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, né? O inquérito das fake news, que já foi dito aí, não é crime e também não poderia estar sendo conduzido pelo Supremo, as pessoas estão com medo. Quando você não está numa democracia plena, as pessoas sentem medo de se expressar, né? E aqui é óbvio que a lei ela tem suas limitações para o cidadão comum, não para o parlamentar, não para o deputado federal, mas para o cidadão. A lei tem suas limitações, mas está havendo uma caça às bruxas, né? E aí eu assisti ontem uma publicação do excelentíssimo ministro Barroso defendendo a maconha. E aí eu pergunto, o ministro Barroso vai ser levado a um conselho de ética? Ele vai ser denunciado? Porque aos amigos do rei, tudo. Aos inimigos do rei, a morte. É mais ou menos isso que a gente está vivendo no Brasil hoje. Então, acho que é um precedente perigosíssimo, né? Eu não estou no mandato no momento, não estou exercendo mandato, né? Mas eu mantenho uma relação estreita com muitos parlamentares do Rio de Janeiro e ninguém ousa criticar a Corte Suprema do Brasil, né? Eu acho até que esse nome poderia ser revisto. O Corte Constitucional, alguém da esquerda já tinha falado isso há um tempo atrás, poderia ser Corte Constitucional, não Corte Suprema. Suprema de quê? Quem tem supremos poderes, né? Supremo é o povo brasileiro, ou deveria ser. E na nosso presidente da República, o poder moderador, nas Forças Armadas, os garantidores da Constituição Federal, que isso não seja esquecido em momento nenhum. Muito obrigado. Senhor presidente, eu não tenho mais perguntas a fazer. Doutora Maria Isabelle, deseja usar a palavra? Sem perguntas, presidente. Não havendo mais quem queira usar a palavra, agradeço a presença do senhor... Eli Tuzalém, presidente. Eli Tuzalém. Agradeço a Vossa Senhoria, Major Eli Tuzalém, pela presença nessa comissão. Declaro encerrada a presente oitiva.